Boa tarde, bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gama. Vamos dar continuidade ao desfrute do livro O Sentido da Vida. O capítulo que corresponde hoje é o capítulo número 10, a crucificação dos pecadores com Cristo. Começaremos falando sobre a vida humana. A manifestação da vida humana é só pecado. Ainda nós tentemos mudar nossa vida, nunca conseguiremos. E parece estranho, mas Deus também não pode mudar a nossa natureza. É por isso que Deus planejou uma salvação para nos livrar do pecado. Muitas pessoas acham que se reprimindo, evitando pecar, eles conseguirão, mas passará somente pouco tempo e ela voltará à mesma situação do pecado. É por isso que Deus, em sua misericórdia, Ele planejou uma salvação perfeita para nós. E hoje falaremos sobre a crucificação dos pecadores com Cristo. Em Romanos 6,7 fala: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, a única forma que nós temos de ser libertos do pecado é a morte. E o versículo 6, capítulo 6 de Romanos, versículo 6 fala: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Nesse versículo encontramos três agentes importantes: o pecado, o velho homem e o corpo. O pecado, ele é apresentado nesse versículo como um amo, como um ditador. Ele prende, enreda e compele ao ser humano para pecar, a cometer pecado. Eu fiz assim, tipo, uma ponte. Aqui o pecado, o velho homem e o corpo. O velho homem é a nossa própria pessoa. A nossa própria pessoa, ela ama pecar. E em colaboração, quando o velho homem se une ao pecado, essa colaboração espontânea, ela gera uma multidão de pecados. E o corpo é um instrumento, ele executa a ordem do ditador, do pecado. E pelo pecado e pelo velho homem, o que o pecado e o velho homem ordenam, o corpo executa. Então, a intenção não é mostrar simplesmente que nós somos pecadores. É importante destacar que o ambiente em qual o ser humano está, ele não é o responsável de que a pessoa seja mais pecadora ou menos pecadora. Simplesmente a natureza do homem é pecaminosa. Se ele tem um ambiente ruim, ele vai ser pecador. Se ele tem um ambiente menos ruim, ainda assim a pessoa é pecador, porque é uma coisa interior. Então, falando que o pecado, dos três agentes que mostra Romanos 6,6, o pecado, o velho homem e o corpo, o Senhor, Ele não trata como pecado diretamente, também não como corpo. Ele vai fazer aqui uma troca de pessoa. Ele quer dar morte ao velho homem. Uma vez morto o velho homem, chega a nova vida. Quando damos morte ao velho homem, a nova vida fica aqui no meio. Eu tinha falado que era como uma ponte, né? O pecado, o velho homem e o corpo. Dando morte ao velho homem, fica no lugar dele a vida nova, a vida do Senhor. O pecado quer executar pecado e não consegue, porque a nova vida, ela tem prazer em Deus. Amém.
quando nós estamos em Deus, nós não temos prazer em pecar, porque nosso prazer está em Deus. Então, quando a nossa vida está aqui, na parte superior, no lugar do velho homem, não, ela tira a ação do corpo também, porque ela corta a comunicação entre o pecado e o corpo. Então, como morrer de maneira prática? Como dar morte a esse velho homem? Primeiramente, precisamos dizer que Deus, em sua soberania, em sua grande misericórdia, Ele fez com que Cristo morresse. Se nós estamos em Cristo, então nós também morremos. O Senhor tem nos dado tantas ferramentas práticas para nós agora poder estar em Cristo. Invocar o nome do Senhor, ler a Bíblia, congregar-nos, ter comunhão com o Senhor, a oração. Tem muitas coisas, ferramentas que Deus tem nos dado para nós estar em Cristo. Eu queria falar para você que está assistindo esse vídeo, querido irmão, amiga, amigo, nossa vida humana, por nós mesmos, ela não tem esperança. Não, por mais que eu tente reprimir o pecado em mim, por mais que eu tente não pecar, eu não vou conseguir. Máximo 1 semana, 2 semanas, não vou conseguir, porque não é pelo meu esforço. Assim como no final do versículo 6 fala, para que o corpo de pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Não tem outra alternativa, a não ser a morte. Eu não posso achar que eu vou ficar vivendo minha vida de qualquer maneira e eu vou poder ficar em Cristo. Não, está errado. Eu preciso dar morte ao velho homem e estar em Cristo. O ênfase desse capítulo é estar em Cristo. Quero convidar você que está assistindo esse vídeo a poder acercar-nos na presença do Senhor, porque só em Cristo nós podemos deixar de pecar. Só em Cristo essa comunicação que está entre o pecado e o corpo é cortada. Então, querido amigo, querido irmão, irmã, realmente é isso que Deus tem planejado para nós. Não foi em vão a crucificação do Senhor. Quando ele foi crucificado, os pecados foram crucificados. Mas também, assim, aqui no versículo 6 fala que também nosso velho homem, nossa própria pessoa. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos aproveitar esse tempo que o Senhor tem nos dado para nos achegar mais a Ele e dar morte ao velho homem e que a vida nova possa reger, que a vida nova possa governar. Oh Senhor Jesus, amém.